Bom dia, meninos do 8º ano. Aqui é a Prosônia, de volta, né? Nessa 4ª unidade, com mais um capítulo para vocês. Nós temos aqui agora o capítulo 14. Estamos chegando ao final, né? O capítulo 14, onde nós vamos trabalhar com circunferência e círculo. Nesse capítulo, a Pro também dividiu em 2 videozinhos para facilitar para vocês na hora do estudo, certo? Em um primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com a circunferência, não é? Essa figura geométrica que nós chamamos de circunferência. No segundo momento, a gente trabalha com o círculo. Então, aqui eu coloquei para vocês, em relação à circunferência, o que é uma circunferência, qual a diferença entre circunferência e círculo. Vendo? Você traçou ela aqui. Aqui é uma circunferência. Essa linha aqui escura, que eu coloquei aqui, ó, essa linha preta. Então, essa linha aí, esse contorno daqui dessa figura, onde você usou o compasso, cravou o compasso e fez esse contorno. Esse contorno aí, nós chamamos de circunferência, certo? E essa circunferência só é o contorno. Se você tiver esse contorno e você pegar essa figura e pintar aqui dentro essa superfície, é isso aí que a gente chama de círculo. A gente vai ver no segundo momento. Então, aqui eu tenho tudo aqui que está circunferência, certo? Eles não estão pintados, eu só tenho os contornos. Então, nós estamos trabalhando com a circunferência, é o contorno, essa linha. Porque quando a gente trabalha com as figuras planas, esse contorno da figura a gente chama de perímetro. A gente pode medir, eu tenho aqui essa folha, eu posso pegar ela aqui e medir e achar o perímetro. Na circunferência, eu não posso fazer isso, certo? Por quê? Porque eu não posso pegar a minha régua e medir isso aqui. Como é que eu vou medir? Isso aí é medido através de um instrumento que a gente chama de isso aqui, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, é medida em grau. Então, toda essa circunferência, que a gente chama isso aqui de arco, a gente mede em grau. E qualquer circunferência, ela tem 360 graus, essa rodinha. Aqui, quando eu tenho isso aqui, eu tenho metade, é uma semicircunferência, eu tenho 180 graus. Se eu rodear para cá, eu tenho mais 180 graus. Então, eu não posso medir a circunferência com essa régua. Eu tenho que medir com isso aqui, certo? Então, nós vamos pegar essa circunferência aqui e esse contorno que a gente chama de comprimento ou a gente chama arco. Se eu pego um pontinho desse até aqui, eu tenho arco. E aqui até aqui eu tenho arco. O arco dá 360 graus. Agora, para a circunferência, nós temos os elementos dela para trabalhar. Então, quantos elementos? Nós temos 2 elementos aqui. Se eu pego de um ponto qualquer da circunferência e eu venho até o centro dessa circunferência, esse pontinho aqui nós chamamos de raio, certo? É o raio. Quando você pega o pneuzinho da bicicleta, que você vê todas aquelas ferrinhos, ali são os raios, certo? Vai até o centro, que é onde segura a circunferência. Agora, se você pega esse raio e multiplica por 2, você tem o diâmetro, tá vendo? É o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é o dobro de um raio, 2 vezes a medida de um raio. Para trabalhar com comprimento da circunferência, porque circunferência a gente trabalha com comprimento, nós vamos pegar o seguinte, eu vou pegar a letra C, que representa comprimento da circunferência. Aí, para eu trabalhar qual é o comprimento dessa circunferência, eu vou medir, porque tem uma fórmula, 2 vezes a medida do raio vezes π, certo? Ou 2, se você não quiser colocar 2 vezes a medida do raio, você pode botar 2 vezes π vezes o raio. Então, aí você acha o comprimento da circunferência. Então, nós temos aí, o comprimento vai ser 2 vezes π. Você já sabe que π é a letra grega que representa em matemática 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes o raio. Então, eu vou pegar essa circunferência e vou medir o raio daqui até o meio
deu quantos centímetros? 6 centímetros. 6. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 6,28 vezes 6, vai dar 37,68 centímetros. Tem essa linha. Você não vai poder cortar essa linha e esticar ela para achar 37,68 centímetros. Você vai usar essa fórmula aqui, ó, de comprimento da circunferência. 2 vezes o valor de π, que é 3,14, porque toda vez que trabalha a circunferência, a gente trabalha com o π, vezes o raio, que é essa medidinha aqui. Aí você acha o comprimento dessa linha, que a gente chama de arco, desse arco inteiro, que dá 37,68 nessa circunferência aqui. Ok? Se você esticar, cortar aqui, esticar essa linha, ela vai dar 37,68. Então, aí, nós temos o conceito de circunferência. Na circunferência, nós temos duas posições relativas. Uma posição relativa é entre reta e circunferência, e nós temos a posição relativa entre duas circunferências. Então, aqui nós temos essa aqui, posição relativa entre reta e circunferência. Eu tenho aqui as circunferências e tracei as retas. Então, nesse aqui primeiro, eu passei uma reta e essa reta, ela pegou 2 pontos da circunferência. Ó, 2 pontos. Quando toca uma reta em 2 pontos da circunferência, ela é chamada de reta secante. Então, aqui eu tenho reta secante, porque ela pegou 2 pontos na circunferência. E aí, em toda a reta secante, essa distância aqui, ó, do centro até a reta, e aqui o raio, essa distância é menor do que o raio, porque a reta ficou aqui dentro, então a distância é menor que o raio, certo? Na reta secante, que pega 2 pontos. Essa reta pode tocar em um ponto só da circunferência, que é essa aqui, ó. Coloquei só esse ponto aqui, ó, onde ela tocou aqui nesse ponto. Então, essa reta que toca um ponto na circunferência, ela é chamada de reta tangente. Então, toda reta tangente, essa distância do centro para cá e o raio são iguais. Então, D é igual a raio. Tem as duas distâncias, porque ela está só pegando um ponto fora da circunferência. Agora, a terceira reta está aqui. Essa reta, a posição relativa dela, ela é externa. Por que ela é externa? Porque ela não toca na circunferência. Toca em 2 pontos, toca na circunferência em um ponto e aqui não toca em nenhum ponto. Então, essa reta em relação a essa circunferência, ela é chamada de reta externa. E essa distância daqui do centro até a reta é maior do que a distância do raio da circunferência. Ok? Ó, então, aí eu coloquei a reta secante, a distância é menor que o raio. A reta tangente, que toca um ponto, a distância é igual à medida do raio. E a reta externa, a distância é maior do que a medida do raio. Então, aqui está as 3 posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Aqui, o ponto 3, nós temos aqui posição relativa entre 2 circunferências. Eu desenhei essa circunferência e essa outra circunferência. Aí eu coloquei, encontrou aqui em 2 pontos, tá vendo? Essa circunferência encontrou com essa outra circunferência, ó, aqui, ó, o meio, né, que é a intersecção, está aqui em 2 pontos. Então, ela é chamada de circunferências secantes. Por quê? Porque elas tocam uma na outra em 2 pontos. Aqui, secante, a reta toca na circunferência em 2 pontos. Circunferências secantes entre si, elas tocam uma na outra em 2 pontos. Essa outra, aqui é tangente. O que é tangente? Que toca em apenas um ponto. Então, aqui, essa circunferência aqui e essa circunferência aqui, elas são chamadas de circunferência, não é? A circunferência 1 e a circunferência 2. Elas são chamadas de circunferência tangentes, porque ela só tocou aqui nesse ponto, ó. Então, agora, ela é tangente externa, porque está uma fora da outra. Essa aqui, A1 e A2, elas são tangentes internas,
tocou em um ponto, mas está uma dentro da outra. Então, as retas tangentes, elas podem ser internas e externas, tocando em um ponto. Agora, as retas não secantes. Quais são as retas ou as circunferências não secantes? São aquelas que não têm ponto comum. Então, aqui, ó, essa circunferência 1 e essa circunferência maior 2, elas são não secantes, elas não se tocam. Então, aqui essa e essa. Essas são internas, porque está uma dentro da outra, sem tocar uma na outra. Essa circunferência e essa, elas são não secantes, porque elas não se tocam em ponto nenhum, mas elas são externas, porque está uma de um lado e outra do outro lado, sem se tocar. Então, não secantes internas, não secantes externas, ok? Então, aí está a posição relativa entre duas circunferências, só para vocês fazerem, na hora da atividade, a classificação, certo? Agora, nosso quarto ponto ali, para fecharmos essa parte de circunferência, nós temos segmentos tangentes. O que quer dizer segmentos tangentes? Segmentos, ou seja, retas tangentes é aquela que toca na circunferência em apenas um ponto. Então, aqui eu tenho essa reta de P para R. Ela tocou na circunferência nesse ponto R. De P para S, essa outra reta tocou na circunferência no ponto S. Aqui, de B para A, essa reta de A para B tocou na circunferência em apenas um ponto, B. De A para C, tocou na circunferência em apenas um ponto, que esse ponto aqui é chamado de ponto C. Então, aqui, toda reta que toca em um ponto da circunferência, ela é chamada de tangente. Então, aqui nós vamos calcular. Como é que eu calculo agora aí o valor de x? Calcular o valor de x é que toda reta tangente, duas retas tangentes a uma circunferência, elas são iguais. Então, aqui eu vou colocar esse resultado aqui, ó. Eu vou pegar 3x é igual a 18. A medida aqui eu dei 3x, aqui eu dei essa medida de P a S, 18. Então, 3x é igual a 18 dividido por 3. X é igual a 6 centímetros. Então, a medida daqui 6 centímetros. Agora, vamos verificar. Se eu disse que os segmentos tangentes são iguais, aí eu digo 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. 18 é igual a 18 centímetros. Eles têm que estar igual, certo? Aqui nós temos esse outro, na letra B. Qual é o segmento de A a B? Eu tenho 4x mais 20, igual. De A a C, eu tenho x mais 50. Resolvo a equação. Como é que eu vou fazer? 4x menos x é igual a 50 menos 20. 4 menos 1, 3. 50 menos 20, 30. X é igual a 30 dividido por 3, que x é igual a 10. Vamos verificar se esse segmento é igual mesmo. Então, nós vamos colocar 4 vezes 10, 40. 40 mais 20, 60. Então, esse segmento dá 60. O outro tem que dar 60, senão está errado. Então, aqui mede x. X vale 10. 10 mais 50, 60. 60 é igual a 60. Então, toda a circunferência, os segmentos tangentes, eles são iguais, certo? E resolve através de uma equação do primeiro grau. Então, aqui está. Nesse primeiro momento, vocês vão trabalhar com a circunferência, com o conceito, o comprimento da circunferência, a posição relativa entre reta e circunferência, a posição relativa entre duas circunferências e os segmentos tangentes à circunferência, ok? E a partir daí vocês vão fazer a atividadezinha do livro com essa parte, para depois a gente fazer as devidas correções, ok? Fique com Deus e um cheiro.